Próximo assunto aqui, vamos falar a respeito do Atlético Mineiro. Isso porque o Atlético já tem o seu preferido na mira para substituir Jorge Sampaoli. E trata-se de outro argentino, Felipe. Um técnico que eu considero bastante interessante. Há bastante tempo, acho um técnico bem interessante para qualquer clube brasileiro aqui. Trata-se de Eduardo Domingues. Ufa, achei que era o Kudê, cara. Não, técnico do Estudiantes. O Atlético Mineiro segue na busca pelo novo treinador. Nos últimos dias, o nome de Eduardo Domingues ganhou força nos bastidores. O treinador é jovem, tem só 47 anos e foi campeão argentino em 2025. Recentemente, renovou o contrato com a equipe de La Plata até o fim de 27. Mesmo assim, a diretoria do Galo tem conversas com o clube presidido por Juan Sebastián Verón para buscar um acordo. A negociação não é considerada fácil, por isso o Atlético mantém sondagens por outros treinadores do mercado. A prioridade é fechar com um profissional estrangeiro. Pedro Martins é outro nome na mira. Quem seria esse Pedro Martins? Eu conheço o Pedro Martins do Fortaleza, técnico do Algarrafa. Não conheço. Já já a gente vem pra cá então. O técnico português tem uma multa considerada alta no Algarrafa do Catar. Nos próximos dias, caso o negócio por Domingos avance, a cúpula de futebol do Alvinegro deve viajar para a Argentina. Para a partida contra o América no próximo domingo, pela semifinal do Mineiro, o mais provável é que Lucas Gonçalves continue à beira do campo, assim como no jogo contra o Itabirito. O GE apurou que o técnico interino conta com a aprovação do elenco, apesar de não ser cogitado como opção efetiva no momento pela diretoria. O Pedro Martins, eu confesso que eu não conheço, ele tem 55 anos. A gente pode até buscar aqui um pouco na carreira dele. Dirigiu a equipe Qatar e perdeu para o Tractor do Irã no jogo de despedida da Liga do a Champions League da Ásia, em que foi eliminado. Pedro Martins teve passagem pelo Olympiacos, conquistando 3 edições seguidas do Nacional, 20, 21 e 22, além do título da Copa Grega em 20. Depois de passar pelo futebol grego, o treinador se transferiu para o Algarrafa, estreando na equipe no início de 23. Desde então disputou 116 jogos com 52 vitórias, 22 empates e 42 derrotas. Nas últimas 10 partidas, sem contar o duelo de terça, o treinador português venceu 4, empatou 1 e perdeu 5, sendo uma delas de 7-0 para o Al Ittihad da Arábia Saudita na semana passada. Desde a demissão de Sampaoli, o comando do Galo fez contatos e mapeia com cautela a busca por um novo treinador. Bom, Felipe, já que o nome da vez é Eduardo Domingues, vamos focar em Eduardo Domingues. Puxei aqui o histórico. Eduardo Domingues, ele começou a carreira como treinador no Huracan, clube que ele foi jogador, que ele se aposentou inclusive. No Huracan ele ficou na temporada 2015 e 2016. 2017 ele vai para o Colón, treina 17, 18 e começa 19 pelo Colón, até ser transferido para o Nacional do Uruguai, mas ele vai como coordenador técnico e chega a treinar o Nacional por 8 partidas, com só 2 vitórias. Depois ele volta ao Colón pela Argentina em 20 e 21, tem uma passagem tímida pelo Independiente de Avejaneda em 2022 e desde então embalou aí, está no seu 4º ano, teve 3 temporadas completas, 23, 24 e 25, pelo Estudiantes de La Plata. Um treinador que, olha, o Colón teve ele no momento, depois contratou ele de volta. Você nunca volta para um time se você não tiver deixado um bom trabalho. Independiente, ele não fez um trabalho dos melhores, foram só 10 vitórias em quase 30 jogos. Mas aí no Estudiantes ele vem fazendo um trabalho consistente, o que culminou no título argentino da temporada passada, Felipe. Ser Sim. campeão argentino não significa lá essas coisas, né? Vamos lembrar do Gustavo Quinteiros,
Bem que foi lembrado. campeão pelo Vélez Sarsfield em 2024 e foi ao Grêmio e olha, não fez barulho absolutamente nenhum, foi rapidamente demitido. Mas assim, quando eu vi as equipes do Estudiantes jogar, me chamaram mais atenção do que os times do Gustavo Quinteiros, que era um técnico que parecia ser um Mano Menezes argentino, né? O Eduardo Domingues é um cara que produz um futebol mais vistoso, um futebol que exige mais dos jogadores, um futebol mais físico, um futebol com melhor trato com a bola, com jogadores trocando de posição, com muita intensidade, Felipe. Isso chama muita atenção nos jogos que eu vi do Estudiantes, que se tornou uma equipe competitiva nas mãos dele em cenário sul-americano. Deu muito trabalho pro Flamengo ano passado. Deu cara, Muito trabalho. é um cara inteligente para montar time de futebol. Mas claro, né? Tem um vídeo dele circulando pelo Twitter de um treinamento dele no Estudiantes, em que ele fala algo que chama muita atenção, assim, que é: não queremos ter muito tempo a bola, de forma enérgica, né, ali no campo. Não queremos ter muito tempo a bola, a queremos ter muitas vezes, não muito tempo. Ou seja, o E jogo dele é roubar e acelerar. Deu pra ver isso no jogo o único jogo que eu vi do Estudiantes ano passado, que foi os 2 jogos contra o Flamengo. No Maracanã, o primeiro tempo, o Flamengo amassou, poderia ter goleado aquele jogo, perdeu muitas chances. No segundo tempo, o Flamengo baixou um pouco o ritmo e o Estudiantes cresceu. E na reta final ali conseguiu até diminuir e pressionou bastante no final do jogo no Maracanã. E na Argentina, o Estudiantes foi bem melhor que o Flamengo. Ficou por poucos centímetros ali de não fazer o 2-0 e classificar. E isso chamou muita atenção nesse jogo do Estudiantes contra o Flamengo na Argentina. Um time que acelerou muito, cara. Muito. Mordia na marcação, assim, intensamente, de uma forma insana, aquele jogo. E saía em velocidade para atacar a linha defensiva do Flamengo, que jogava de forma muito alta. E chama atenção esse vídeo dele treinando aqui a sua equipe com muita energia, assim, dizendo a todo tempo: não queremos ter a bola. Queremos ter ela várias vezes. Sabe quem falou uma coisa parecida aqui pra gente? Você lembra? Mancini? Mancini. Falou uma parada parecida. Falou, cara, eu não faço questão de ter a bola. Eu quero ter a bola várias vezes pra ser rápido e acelerar o jogo o máximo que eu puder. Cara, isso daí... O Mancini faz um bom trabalho no Red Bull, né? Fazendo um bom trabalho. Surpreendente até. Vamos ver agora contra o São Paulo, né? Que o Bragantino é um time que sempre chega, começa bem, dá uma empolgada em muito tempo, mas em muito né? tempo o Mancini foi para um projeto que não era só para apagar incêndio, né? Sim, só para brigar para não cair. Ele que é um grande ídolo de Luca Bop. Enfim. Foi o tema central de uma das cenas mais icônicas do finado Quatro Grandes, né? Que foi o dia que você babou ao vivo. Foi e o Bop quase faleceu de dar risada. Estávamos falando de Mancini naquele momento. Grande Mancini. Cara, mas o futebol, a gente tem tocado nesse assunto aqui nas últimas lives, né, cara? O futebol hoje em dia é mais um perde e pressiona, um sobe marcação, baixa marcação do que qualquer outra coisa, né, cara? Sim. Quase todos os times jogam de forma a neutralizar o adversário e roubar a bola e atacar rápido, assim. Tá virando isso o futebol, cara. Se você for ver, cara, até os bons tempos de Abel Ferreira no Palmeiras era assim também, cara. Jorge Jesus no Flamengo, a defesa eu lembro muito bem, Pablo Mari e Rodrigo Caio, os dois no meio de campo, assim, já pressionando todo tipo de adversário que ia jogar contra o Flamengo no Maracanã. Era esse jeito. Sampaoli no Santos era a mesma coisa, aquela marcação insana, loucura, troca de posição. Futebol é maravilhoso por isso, cara. Dá pra você jogar de várias formas. E acho que esse cara pode ser interessante. É diferente do Gustavo Quinteiros, não? Bem diferente. O Gustavo Quinteiros. O Gustavo Quinteiros cara, é um Mano Menezes piorado. O Mano Menezes é muito mais técnico, Gustavo Quinteiros, assim. É um mano. Grande definição, cara. 4-2-3-1.
aquele 4-2-3-1 imutável, que os pontas mais marcam do que atacam, que você embola o jogo, que você transforma um jogo em jogo feio, fortalece muito o sistema defensivo. Ele tinha números defensivos impressionantes na Argentina. E aí, assim, 1-0 é goleada. O Eduardo Domingues não, cara. Ele tem um outro estilo, um estilo mais... Não é... Porque a galera acha que do Carille pro Guardiola não tem um meio caminho, né? Tem, velho. Pra caralho. Porra. Você pode fazer um jogo bonito que não seja ficar trocando passes inócuos, entendeu? Eu particularmente acho mais bonito a troca de passes mais veloz e o jogo resolvido mais rápido do que esse jogo moroso de troca de passe. Mas aí beleza, cada um vê a tua, né? É a escola Jürgen Klopp, né? Futebol então. hardcore, né? Que não é também exatamente o que o Eduardo Domingues faz, mas a sua maneira ele consegue ser muito competitivo, Felipe. Desde que ele tenha tempo para trabalhar, etc. E aí que preocupa. O novo técnico do Atlético terá tempo? Cara, ninguém teve isso no Atlético, né? Kudê, Milito, Sampaoli. No primeiro sinal de oscilação, no primeiro sinal de dificuldade, o cara já ficou pressionado, já ficou pela berlinda e acabou caindo. O Sampaoli perdeu o vestiário, né? É o que dizem, né? Depois do 7-2 lá, eu acho que foi um atestado de que foi isso aí mesmo. Sabe? Uma resposta pro técnico. A gente debateu aqui também, cara. Quem acredita no Sampaoli hoje em dia... Pô, cara, desculpa, velho. É foda, né? Não dá, velho. Não dá. O Sampaoli tomou decisões muito equivocadas na carreira, cara. Um cara que tem boas ideias, que tem uma premissa teórica de jogo interessante, um bielcista nato. Inclusive o Domingues também foi treinado pelo Bielsa no início da sua carreira. Tem muita admiração por ele, eu tava vendo aqui. É um cara que ele escuta, que ele se inspira. Mas assim, o Sampaoli, cara... Uma coisa pena, é você ter uma teoria muito boa, você ter ideias muito boas, mas a impressão que eu tenho, ele nunca treinou meu time, então quando o cara treina seu time, você consegue ver melhor, você pode falar melhor. Cara, ele parece que não consegue aplicar as teorias que ele tem, as boas ideias que ele tem. E outra, ele peca me parece, na gerência do grupo, no trato Felipe, do dia a dia. O Sampaoli, parece que os jogadores cansam dele. O Sampaoli no Remo... Remo não, porque o Remo tem muita refugada. Jogadores que já não aguentam ouvir desaforo. Sampaoli no... Vamos pegar um time interior. Na Chapecoense. Ia voar, cara. Não tenho dúvida. Magro. Ia fazer... O Sampaoli tem que trabalhar com cachorro magro. O time de 2019 do Santos era só cachorro magro, cara. Tinha ninguém ali badalado. Soteldo ninguém conhecia. Pituca ninguém conhecia. O único jogador renomado dele ali e tal, e que chegou a dar umas alfinetadas nele, foi o Carlos Sanches. Veríssimo, tava subindo. Você tinha o Luan Pérez, que voltou da França, ninguém tinha ouvido falar, tinha passado pelo Fluminense rapidamente. O Jorge era um jogador mais tarimbado, que se deu muito bem com o Sampaoli. O Pará também é um jogador, mas o Pará sempre foi peão de obra, né? Na linguagem do futebol. Então, assim, nunca foi uma estrela. O Alisson, um cara extremamente dedicado. O Rodrigo começando. O Sacha, puta, é um operário também que com o Sampaoli voou. Enfim, acho que era um perfil que casou demais. O Marinho... Cara, o Marinho tinha tido sucesso no Vitória, mas tinha sido trocado pelo Grêmio pelo David Braz, estava em baixa. O Sampaoli recuperou o futebol dele. O lance, cara, é que o Sampaoli ele tem uma questão que hoje, para os jogadores de hoje, como eles são hoje, é difícil você conseguir gerir. Com o jeitão dele. E outra, a gente vendo as declarações, as famosas entrevistas lá do Fábio Santos, lá falando como que era o Sampaoli no dia a dia, o cara é esquizofrênico, velho.
Cansa, né, Um cara? dia ele dá bom dia, outro dia ele não olha na tua cara, um dia ele brinca com você, o outro ele tá puto. Ninguém consegue lidar por muito tempo com gente bipolar, cara. Não, não dá. Ninguém consegue, velho. Cara, o São Paulo ele foi bem no Brasileiro de 2020. Tava vendo aqui, ficou em terceiro lugar, cara. Sim. 3 pontos abaixo do Flamengo. Eu sempre Brigou falo até isso. a penúltima rodada pelo Não, título. até ali a carreira dele caminhava para um lugar legal, né? Ele sai do Santos, vai pro Atlético, aí dali ele vai pro Olympique de Marselha e faz uma campanha histórica no Olympique de Marselha, vice-campeão francês, recupera o Gerson, faz uma campanha muito legal, aí se recusa a continuar no Marselha, acho que foi o grande erro dele, porque não deram os reforços que ele queria. Ah, E aí ele vai embora do Marselha, pede pra ir embora. Nisso, se eu não me engano, o próximo clube dele acabou sendo o Flamengo. Se eu não me engano. E aí no Flamengo é onde Sevilha. começa. Foi o Sevilha, foi a volta pro Sevilha. 22, 23. É que aí ele pega o time na zona do rebaixamento, ali, na verdade, próximo da zona do rebaixamento e não consegue melhorar o desempenho. E aí depois ele vem pro Flamengo e começa a derrocada dele, né? Com o auxiliar dando soco no jogador, no Pedro. Vai pro Rennes da Aí vai França. pro Rennes, fica pouquíssimo tempo 10 jogos. e depois volta pro. Aí fica desempregado, o Santos tenta contratar Volta pro Galo. e ele nega. E aí vai pro Galo e é demitido. São Paulo cara, que será tem, que- São será que Paulo ele que vai nos continuar? últimos anos tem 100 milhões de reais pra receber, tá só de multa contratual. Será que ele vai continuar no hall dos medalhões aí no futebol brasileiro? Não, acho que não. Acho que Será que alguém vai time acreditar? grande dificilmente vai apostar nisso agora, baseado pelo. Porque, por exemplo, o Diniz. O Diniz você sabe que vai dar merda, mas pelo menos você sabe que os jogadores gostam dele. É uma coisa a favor do Diniz. O É, São os Paulo, cara ele depende de resultados. Se ele não tem resultado, ele não tem mais nada, porque os jogadores odeiam ele, cara. aí não sobra nada. Sobra nada, cara. Então eu acho muito difícil o São Paulo pintar num clube grande. E o São Paulo, ele é orgulhoso demais pra dar um passo atrás. Então eu acho que ele vai sair do holofote aqui nosso nacional por um bom tempo. Até voltar a fazer um bom trabalho fora, alguma coisa, e vir a chamar a atenção de alguém. No Santos, eu ainda acredito que ele vá treinar o Santos de novo, em algum momento. Porque é aquele técnico que precisa fazer um mau trabalho em Santos pra torcida, Acabar, né? entender que já foi. Você Entendeu? largou mão já? Não, Já mudou de opinião? não, Você ainda eu morre de jamais trocaria o Vojvoda pelo Sampaoli. E com esse elenco aí, eu jamais, se o Vojvoda for demitido, eu jamais traria o Sampaoli com esse elenco. Agora, se eu sou o diretor de futebol e eu tenho a possibilidade de mexer no elenco e contratar um elenco mais cachorro magro, que eu acho que é que o Santos precisava, e tenho a possibilidade de convencer o Sampaoli a abraçar o projeto como ele fez em 19, sem querer vir com estrelismo de contratar, que a gente não tem condição de fazer isso. Se ele abraça o meu projeto, eu contrato. Mas com esse elenco, com Neymar, Gabriel, isso aí é pedir pra ser rebaixado, pô. Imagina o São Paulo ele saindo na mão com o Neymar. Assim. Não, esse ia ser bonito de ver. Mas, Neymar mandando indireta no story do Instagram, assim, caralho. tipo aquela cinema. briga entre o Tevez e o zagueiro O Marquinhos. Marquinhos. O Marquinhos tomou um pau, hein, velho. É, mano, grandão e o Tevez só no box. Tomou uma direitaça assim, ó. de cima pra baixo, aquela que pega no nariz, assim, velho. Mano. Já abriu o melado, assim, velho, na hora. É. E a Gazeta Esportiva filmando tudo. É muito bom, cara. O Marquinhos teria que ter usado a força, pulado em cima do Tevez, mano, joga no chão e, mano, ground and pound. Já é. Bota, sobe na guarda ali, mano, e aí você tem que usar o seu tamanho. O cara vê que ele ir pra trocação com baixinho muito mais rápido, velho. Vai tomar, mano. É. Vai tomar. Não usou Quer o acertar a grappling. primeira. Não usou o grappling ali, se fudeu, cara.